Boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha reinar em cada coração nessa noite. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Você que não me segue no TikTok, quase todos os dias tem uma mensagem bíblica para você. Uma mensagem de salvação, de edificação, de cura, de libertação. E nessa noite eu quero trazer uma mensagem para você, uma mensagem de salvação com libertação. Que é no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 3, versículo 1 a seguir. O epígrafe: Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemo: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar-se a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Respondeu Jesus: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E aquele que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Somente até aí. Sabemos que Jesus, ele começa o seu ministério de pregador, de ministério de fazer sinais, com 30 anos de idade. A Bíblia fala que os sinais seguirão os que creem. E o povo seguiam a Jesus por causa dos sinais. Jesus, ele ressuscitava mortos. Jesus dava vista aos cegos. Jesus purificava leprosos. Jesus fazia que paralítico andasse. Pessoas demoníacas, cheias de demônios, eram libertos. E não tinha milagre que Jesus não podia fazer. Ele fazia todos. A Bíblia nos fala em Mateus capítulo 21, 22. Tudo que pedimos em oração nós cremos, nós receberemos. Mas naquele tempo o povo estava do lado de Jesus. E eles tinham acesso diretamente com o Mestre, pessoalmente. E Jesus começa a pregar com autoridade, com veemência, com muita unção. E Nicodemos acompanhava os sinais de Jesus. E Nicodemos acompanhava muitas mensagens do Cristo. E certa vez, um homem chamado Nicodemos. Nicodemos significa o nome Nicodemos, o homem do povo. E a Bíblia nos fala no versículo 1 do capítulo 3 de João, e um homem chamado Nicodemos foi ter de noite com Jesus. Porque Nicodemos, ele era um homem que o povo conhecia ele. Então ele ia adorar Jesus em oculto. Então até aí Nicodemos não teve um novo nascimento. Porque Jesus fala que aquele que envergonhar de mim, eu envergonharei dele naquele último dia. Mas só é necessário Nicodemos nascer de novo. E Jesus fala: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. A água e do Espírito, quando
Você batiza, você é nascido da água, você teve um novo nascimento. E do Espírito, quando você é nascido do Espírito, você só faz coisa do Espírito. Você não fica falando palavra torpe. Quando você é nascido do Espírito, você não fica julgando o seu irmão por aquilo que ele fez. A Bíblia nos fala em Mateus capítulo 7, não julgues para que não sereis julgados. E Nicodemos, ele não teve um novo nascimento, mas depois que ele foi ter de noite com Jesus, Nicodemos ele vai reconhecendo que Jesus é o Cristo. E ele fala, bem sei que o Senhor é profeta, porque ninguém pode fazer estes sinais se Deus não for com ele. E Jesus fala, aquele que não for nascido do Espírito, de maneira alguma entrará no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Romanos capítulo 1, capítulo 8, melhor dizendo, versículo 1. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Nicodemos, ele não andava segundo o Espírito, ele até esforçava para obedecer à lei de Moisés. Mas até certo ponto ele não acredita que Jesus é o Cristo. Ele acredita, melhor dizendo, mas só que ele serve Cristo em oculto. Ele vai ter de noite com Jesus, para que Jesus instrui ele. E nós temos que ter um novo nascimento. Quando nós temos um novo nascimento, nós não falamos palavras que entristecem o nosso irmão, não levantamos contenda. Quando nós temos um novo nascimento, às vezes nós pecamos, mas nós arrependemos daquilo que nós fazemos. A Bíblia nos diz lá em João, a primeira carta de João, capítulo 2, filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com Deus, que é Cristo justo. E quando nós pecamos, quando nós arrependemos e não fazemos mais isso, é sinal que temos o Espírito de Deus. É sinal que nós nascemos de novo. E Nicodemos aceita a Cristo como seu Salvador. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nicodemos, até certo momento da vida dele, ele não acredita que Jesus é o Cristo. Mas depois que ele foi ter com Jesus, ele acreditava. Antes ele acreditava, eu falei aqui no começo que ele não acreditava que Jesus era o Cristo. Ele acreditava que Jesus é o Cristo, mas ele não acreditava que Jesus é o Cristo. Ele acreditava que Jesus é um profeta, mas ele ia ter de noite com Jesus. Depois das palavras de Jesus, Nicodemos converteu. Só para você ver aqui no livro de João, mais na frente, o capítulo 19, versículo 39. E foi também Nicodemos aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 arretéis de campos, e mirra e aloés. Aloés era para embalsamar o Cristo quando ele morresse.
A Bíblia fala que Jesus, quando ele morreu, lá em Isaías, fala que ele foi sepultado com os ricos. E Nicodemos, ele teve um novo nascimento, sim, com as palavras de Jesus. Acredito eu que Nicodemos devia estar acreditando em Jesus, ouvindo as palavras de Jesus, melhor dizendo, quando ele foi ter de noite com Jesus. Acho que ele ficou a noite toda com Jesus, até a meia-noite, não sei, iria ter de noite com Jesus, porque Jesus, ele fala palavras sábias. Quando nós vamos ao culto, quando nós ouvimos uma palavra bem respaldada, bem falada, quando o Espírito Santo está falando, nós desejamos ir ao culto, nós desejamos ouvir a palavra de Deus. Meu irmão, tenha um novo nascimento. Você que não aceitou Jesus como seu Salvador, você que um dia já matou, que rouba, que prostitui, que mata, que faz coisas erradas, tenha um novo nascimento, vá para a igreja. Porque Jesus, ele é o único caminho. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho, que é Jesus, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E o versículo 17, Deus enviou seu Filho ao mundo, não que julgasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. E o versículo 18, quem crê naquele que me enviou não está julgado, mas aquele que não creu já está julgado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. E Nicodemos, ele não estava julgado, porque ele creu no unigênito de Deus. Ele acreditava que Jesus era um profeta, mas ele não acreditava que Jesus é o Cristo. Depois que Jesus morreu, Jesus apareceu para Nicodemos, apareceu para os discípulos, porque Nicodemos teve um novo nascimento. A Bíblia não fala que Jesus apareceu para Nicodemos, mas a Bíblia fala que Jesus apareceu para 500 pessoas, e acredito que Nicodemos, ele estava ali. Jesus apareceu também para os discípulos, para 2 discípulos no caminho de Emaús, e Jesus apareceu a muitas pessoas. E esse Jesus que a qual eu sirvo, você serve, ele foi morto ali na cruz do Calvário, e ele ressuscitou ao 3º dia, para me dar direito a mim e a você da salvação. No tempo da graça, quem tinha acesso a Deus era somente os sacerdotes, as profetisas, os profetas, os reis e os juízes. Mas no tempo da graça, hoje nós temos acesso, porque o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. E hoje nós temos o livre-arbítrio. A salvação, ela veio para os judeus, mas pelos judeus terem o negado, todos quanto receberem, foi dados o poder de serem chamados filhos de Deus, os que crerem no seu nome. Todos que crerem no nome de Jesus e obedecer aos seus mandamentos, vai morar na Nova Jerusalém. Meu irmão, persevere. Busca a presença de Deus. Se você está na sua casa aí, pede Jesus para fazer morada no seu coração, assim como ele fez morada no coração de Nicodemos. Pede ao Senhor, não tem força, entra no meu coração, e Jesus, ele entra no seu coração, porque ele não é invasor igual a Satanás. Satanás, ele é invasor para entrar no coração de uma pessoa daqui para ali, mas Jesus, ele é ético. Jesus, ele fica batendo no seu coração, pedindo para você deixar ele entrar. Às vezes você fica pensando no seu coração, eu vou para o culto hoje, e é Jesus tocando no seu coração para você ir para um culto. Tenha um novo nascimento. Acredite que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nasça de novo. Nasce da água e do Espírito. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja
levantado. E Jesus ele foi levantado ali na cruz do Calvário. Quando ele desceu nas profundezas do inferno e pisou na cabeça de Satanás e tomou a chave da morte. Hoje a morte não tem poder sobre mim, sobre você. Acredite que Jesus, ele é o único salvador da sua vida, o único caminho. Faça igual Nicodemos, tenha um novo nascimento. Aceite Cristo como Salvador. Passa aí pelos cultos, passa aí pelas vigílias, pelos cultos no lar. Você vai ver o mover de Deus na sua vida em nome do Senhor Jesus.